Eu cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Salvador, Jesus Cristo. Meu nome é Rafael Domiciano. Irmãos, hoje, aqui no meu canal, eu vou estar apresentando duas possibilidades do arrebatamento acontecer. A primeira possibilidade seria nesse ano, em setembro, na festa de trombetas, e eu vou estar explicando o porquê. E a segunda possibilidade seria até abril de 2020. Essa segunda possibilidade, ela bate um pouco com o que o pastor João Peixoto em um áudio compartilhou. O pastor João Peixoto, biblicamente falando, biblicamente explicando, ele chega a uma conclusão que o arrebatamento pode acontecer até abril de 2020. Não é que vai acontecer, pode acontecer. A Bíblia fala que Cristo fala na Bíblia que o noivo pode vir no momento em que não penseis. O que isso significa? Significa que o arrebatamento pode acontecer no momento em que a gente menos estiver esperando, tá certo? E eu vou estar mostrando aqui também um vídeo do irmão Leonardo. Ele gravou no céu um sinal tremendo. O céu tá dando muitos sinais. Eu já gravei lua de sangue, coloquei aqui no canal, coloquei o sol vermelho. E eu quero também estar mostrando aqui uma notícia sobre a lua de sangue nunca antes colocada na internet. É tremenda, tremenda. E a Bíblia fala que a gente tem que olhar para o alto, a gente tem que olhar para o céu, porque é lá que vem os sinais. A Bíblia fala, quando ouvir falar de guerras, rumores de guerras, olhai para o alto, pois próximo estaria a vossa redenção. E em Joel também fala sobre luas de sangue. Então a gente tem que olhar para o alto, tá certo? Eu quero mostrar aqui duas possibilidades sobre o arrebatamento. A primeira seria na festa de trombetas, em Israel, entre os dias 29 e 30 de setembro. Por que numa festa de trombetas? Porque o apóstolo Paulo, ele fala de uma festa de trombetas em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52. O apóstolo Paulo, ele fala assim: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos nós seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Essa última trombeta, ele está falando sobre a última trombeta tocada no final de uma festa de trombetas. A festa de trombetas, ela dura 2 dias e, se eu não me engano, parece que é 100 trombetas que é tocada. Então, o apóstolo Paulo continua aqui: porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então, nesse momento, pode acontecer o arrebatamento da noiva do Senhor, tá certo? Uma outra curiosidade aqui que eu pesquisei e encontrei é que no dia 28 de setembro de 2019, um dia antes da festa de trombetas começar, a gente tem uma superlua. E vamos aqui, olha aqui, qual é a melhor lua para que se tenha um casamento, para que se faça um casamento? Não é a lua cheia? Então a superlua, ela pode também simbolizar o casamento, porque a superlua, ela é muito mais cheia do que a lua cheia. Se a lua cheia é a melhor lua para que se aconteça um casamento, então a superlua também seria uma lua propícia para o arrebatamento, porque o arrebatamento é um casamento, é o casamento da igreja. A gente fala muito sobre as bodas de cordeiro, mas para que aconteça as bodas do cordeiro, tem que primeiro acontecer o casamento. Entenderam? Lua cheia, casamento, superlua, arrebatamento. Na minha opinião, é um grande sinal, tá certo? A segunda possibilidade seria na Páscoa, nos dias 7 e 8 de abril de 2020. E por que numa Páscoa? Porque Páscoa significa a libertação do povo de Israel, que foi escravo na mão dos egípcios por durante muito tempo, e Páscoa significa libertação. Então, se o arrebatamento acontecer na Páscoa, seria a libertação da igreja desse mundo. Tá certo? E cabe lembrar também que nos dias 7 e 8 de abril de 2020, além de ser Páscoa, também é lua cheia, ou seja, casamento, e superlua ao mesmo tempo, que na minha opinião a superlua é uma lua que pode também estar simbolizando o arrebatamento. E é também um mês antes de Israel completar os seus 73 anos. E na minha opinião, são duas grandes possibilidades do arrebatamento acontecer, tá certo? Irmãos, vamos ver
uma explicação do pastor João Peixoto, ele chegou a uma conclusão que o arrebatamento pode acontecer até abril de 2020. Vamos ver. Meus amados irmãos, existe aí duas possíveis datas aí do brotar da figueira, né? 29 de novembro de 1947 foi a data que a ONU, a Organização das Nações Unidas, ela criou o Estado de Israel em cumprimento a Isaías 66, versículo 8. Em um só dia foi criada uma nação, com o voto do brasileiro Oswaldo Aranha. 29 de novembro do ano 1947. E no dia 14 de maio do ano seguinte, 14 de maio de 1948, então foi decretada a independência de Israel, porque Israel, ele era uma colônia britânica, né? Os britânicos expulsou os turcos otomanos em 1917 e comandou a Palestina até 1948. Então, em 1948, as forças britânicas desocuparam a Palestina. Então, eu particularmente creio que o brotar da figueira, o primeiro broto da figueira, ele se deu em 29 de novembro de 47. Então resta-nos saber qual que é a data que Deus vai considerar, se Deus vai considerar 47 ou 48. Eu particularmente creio que é 47, porque 47 foi o dia em que Israel foi criado em um dia na ONU, conforme está escrito em Isaías 66, versículo 8. E em 1948 foi apenas a independência de Israel. É a mesma coisa do Brasil, né? O Brasil, ele foi descoberto em 1500, mas a sua independência foi 7 de setembro de 1822. Então existe essa controvérsia aí. Qual que é a data que Deus vai considerar, 47 ou 48? Eu particularmente acredito que é 29 de novembro de 47. Se isso for verdade, então agora no próximo dia 29 de novembro de 47, o Estado de Israel vai inteirar no calendário gregoriano, ele vai inteirar 72 anos. Mas no calendário judaico é 73, porque dá uma diferença de um ano do calendário judaico para o gregoriano. Amém, meus irmãos? Amados irmãos, o nosso Deus, ele é um Deus perfeito, né? Deus não é Deus de confusão. O interessante que 1947 e 1948 são duas datas importantes, né? Agora, veja bem que Jesus disse o seguinte, que não vai passar a geração, né? E nós sabemos que uma geração ela é 70 a 80 anos, conforme o Salmo 90, versículo 10. Então, se não vai passar a geração, então Jesus precisa de voltar em Jerusalém no ano 80 de Israel, né? E não pode passar do ano 80. E tirando 80, ele tem que voltar para o arrebatamento no ano 73 de Israel, né? Isso aí é uma conjectura que a gente está fazendo, ninguém está marcando data. Agora, o que eu acho muito interessante, porque o Estado de Israel, né? Se Israel brotou, que seja em 47 ou em 48, no ano 52, ou seja, tudo vai acontecer dentro da geração da figueira. No ano 52, os irmãos sabem que um irmão na Noruega, chamado Olavo Roger, ele teve uma revelação com o arrebatamento da igreja. Então o arrebatamento da igreja, ele vai acontecer dentro da geração da figueira. Isso aí é fato. Por que esse irmão da Noruega, ele não teve nenhuma revelação sobre o arrebatamento antes de 47? Ele teve exatamente após a criação do Estado de Israel. Ou seja, Deus, ele é preciso. Deus estava dizendo, aqui, meu filho, aqui é o fim. O fim começou aqui em 47, né, ou 48, e vai acontecer primeiro o arrebatamento, que logo após a criação do Estado de Israel, no ano 52, o irmão teve a revelação do arrebatamento da igreja, que é um disco antigo que chama A Última Trombeta. É muito forte isso aí. Aqui, irmãos, olha aqui, ó, um arco formado e o sol tá para lá. Então tem um arco formado aqui, tá? Um arco formado e um outro arco formado, ele cruza ali, um outro arco formado em cima do sol. E um outro arco dentro desse outro arco que tá. Entendeu? São dois arcos, ó. Um aqui, tá vendo aqui? Ó, ele é grande, ó lá, ele tá formando ali embaixo, certo? Aqui vocês estão vendo a cor dele.
e tem outro arco sendo formado fora do sol aqui, ó. Um arco. Certo? Olha isso aqui. Olha pra vocês verem o arco. São 2 arcos. Eu nunca vi isso. Nunca. E lá tem um arco e tem um outro arco por dentro. Irmãos, a gente acabou aí de ver esse vídeo tremendo que o irmão Leonardo gravou no céu, da região onde ele mora. Se alguém souber o significado e puder estar falando, eu vou estar mostrando no próximo vídeo, tá certo? Para finalizar aqui o vídeo, eu gostaria de estar colocando aqui algo muito interessante que eu acabei por descobrir. Aquele irmão da Noruega, ele sonhou com o arrebatamento em 1952. E a gente sabe que a geração da figueira começa em 1947. Esse irmão da Noruega, ele poderia até ter sonhado com o arrebatamento antes de 1947, mas ele sonhou depois de 1947, dentro de todos aquele acontecimento que Jesus fala no livro de Mateus, que aconteceria na última geração. E uma geração dura de 70 a 80 anos. O pastor João Peixoto, ele explicou isso. Só que eu, Rafael, descobri uma outra coisa muito interessante que segue esse mesmo exemplo. A lua de sangue, por exemplo. A lua de sangue, ela poderia ter acontecido, ela sempre poderia ter acontecido, como muitos jornalistas falam, que sempre aconteceu lua de sangue, que isso não tem nada a ver com o fim dos tempos, que esses religiosos são muito fanáticos. Mas olha só que interessante que eu descobri, que a primeira lua de sangue, ela aconteceu em 1949. 2 anos depois que a figueira brotou. A figueira é Israel. Então a geração da figueira começa em 1947. Em 1949 a gente tem a primeira lua de sangue. E em 1952 o irmão da Noruega sonha com o arrebatamento. Eu achei isso tremendo, porque mostra que Deus, ele tem o tempo certo das coisas. E a lua de sangue, ela significa juízo vindo sobre a terra. Então Deus começa a mostrar o juízo dentro da geração da figueira, que dura de 70 a 80 anos. Então, por hoje é isso. Foi essa a palavra para hoje. Fiquem todos com Deus. Até a próxima oportunidade. Graça e paz.